irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, seja com todos. Amém? Quem está com a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia nas suas mãos. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Pega a sua espada. Ou pega o seu celular, né? Quem trouxe a Bíblia no celular hoje? Aleluia. Pega a sua espada aí nas suas mãos, levanta a sua Bíblia assim bem alto. Olha só que lindo, olha, tem Bíblia preta, Bíblia rosa, Bíblia florida, Bíblia marrom, Bíblia azul. A Bíblia da irmã Teresa, que chique, olha. Chique igual ela, né, gente? Amém. Vamos orar? Vamos levantar a nossa Bíblia e vamos orar. A Bíblia, querido, a nossa espada, ele é o nosso manual. É a palavra de Deus para nós. Então levanta ela bem alto agora, com toda alegria, porque você tem a Bíblia nas suas mãos. Aleluia. Senhor, nós agradecemos pela nossa Bíblia. Nós agradecemos porque ela não é apenas um livro, mas nós levantamos aqui agora, Senhor Deus, o sinal da nossa fé. Nós levantamos, Senhor Deus, a expressão da nossa fé. Nós levantamos agora a Tua palavra, para que todos vejam e todos saibam que nós cremos na Bíblia. Nós cremos na palavra de Deus como a palavra final sobre as nossas vidas. Não é o diabo que diz, não é as circunstâncias que dizem o que nós vamos viver, quem nós somos, mas é a Tua palavra, e nós cremos na Tua palavra como a última palavra nas nossas vidas. Nós agora te pedimos, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E nós te pedimos que essa palavra se torne agora dentro de nós espírito, vida, força, mudança, sabedoria, transformação dentro da Tua igreja. Que a Tua palavra produza o fruto para o qual ela foi enviado. E agora eu repreendo todo espírito maligno que entra dentro da igreja para atrapalhar, para impedir de conhecermos ao Senhor e ouvirmos e entendermos a Tua palavra. Mas nós estamos agora sujeitos, submissos à Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém, irmãos, pode se assentar. Louvado, engrandecido seja Jesus. Aleluia. Vou chegar um pouquinho mais perto, se tu quiser tirar um pouco. Aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? Deus é bom? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 11. Aleluia. Espero que você tenha trazido hoje papel e caneta. Coloca nosso tema aí. Aleluia. Quem já conseguiu guardar o tema do nosso mês? Bom, vou dar uma colher de chá, porque é o segundo culto só, né? Vamos lá? Cadê o tema do nosso mês? Está aí já? Nós começamos domingo agora. Na verdade, nós começamos já na quarta, que foi dia 1º. Mas quarta foi só a introdução. Mas no domingo agora, nós começamos de fato a nossa série de mensagens movidos pela oração. Fala comigo, movidos pela oração. Aleluia. E domingo agora, quem estava aí? Quem lembra do que nós falamos? Quem lembra? Domingo chapa foi quente, não foi, irmãos? A palavra de Deus, que é a espada do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas ela cortou um bocado de coisa na minha vida aqui. A espada bateu. Irmãos, eu estava brincando com a minha esposa, né? Tava brincando, não, aliás, eu estava falando sério, né? Mas é porque foi engraçado, né? Eu estava falando com ela que eu estava daqui pregando e olhando. Tinha gente, irmão, que eu estava até preocupado, porque a impressão que dava é que a pessoa não estava nem respirando, irmão. Tinha gente sentada assim, ó. Ela nem piscava, gente. Eu falei, Jesus, alguém belisca a irmã ali que ela não está respirando. Mas, irmãos, é muito bom quando a palavra fala com a gente. Não é verdade? E do momento em que a palavra nos confronta,
o nosso primeiro papel diante da palavra que nos confronta é nos arrepender e depois agir. Tomar atitudes de acordo com aquilo que nós ouvimos, porque é isso que muda as nossas vidas. E no domingo nós falamos sobre o maior empecilho às nossas orações. Porque antes de aprender a orar, nós precisamos aprender a quebrar os empecilhos. E o primeiro empecilho nós não poderíamos quebrar, porque o primeiro empecilho era entre nós e Deus. Tinha um problema, nós ofendemos a Deus. Esse era o maior empecilho. Mas então Jesus veio, morreu na cruz, derramou seu sangue e nos reconciliou com Deus. Disponibilizou para nós o perdão gratuitos. E aí agora Jesus falou, olha, o impossível, o abismo que havia entre você e Deus, eu já resolvi. Agora você vai fazer aquilo que é possível a você. Você vai resolver o segundo empecilho às suas orações. Quem lembra? Qual é o maior empecilho que nós precisamos resolver a oração? Quem lembra? Perdoar. A falta de perdão é o maior empecilho às nossas orações. Amém, irmãos? Mas nós vamos resolver todos isso em nome de Jesus. Nós vamos quebrar esse empecilho, vamos perdoar, vamos pedir perdão, vamos andar com o nosso coração limpo, sem mágoa, sem rancor, em paz com todos, porque Jesus nos fez andar em paz com Deus. Agora a gente tem que andar em paz com todos. Amém? Mas então hoje, o tema da nossa mensagem hoje está ali já no projetor. O tema da nossa mensagem é Ensina-nos a orar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11. No capítulo 11, no verso 1. Lucas 11, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando ele, Jesus, estando ele a orar num certo lugar, Jesus estava fazendo o quê? Orando. Estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também Jesus ensinou aos seus discípulos. Só até aí. Interessante o pedido dos discípulos. Porque, irmãos, para começar, muitos de nós, deixa eu te explicar o contexto dessa mensagem aqui. Quando Deus começou a falar comigo, depois nós nos reunimos com a liderança, sobre nós falarmos um mês inteiro sobre oração, porque estava no coração de Deus que nós falássemos mais sobre oração e incentivássemos a igreja a orar. Porque eu não sei como que está a tua vida de oração. Eu não sei. Quer dizer, às vezes eu sei. Às vezes eu sei porque uma vida de oração, ela percebe-se pelo fruto. Uma vida de oração particular, ela é notável no público. Amém? E aí Deus colocou no meu coração de que nós deveríamos incentivar a igreja. Então nós nos reunimos com a liderança, falamos, conversamos, estudamos. E uma coisa que não veio na minha mente foi o seguinte. Quando eu pensei em fazer um mês inteiro sobre oração, eu pensei em falar sobre oração de batalha espiritual, oração em línguas, oração de intercessão, esse tipo de coisa e tal. E aí uma irmã falou comigo assim, pastor, a gente precisa falar sobre o básico, sobre como orar. Porque o senhor sabia que tem gente na igreja que não ora porque não sabe orar? Aí eu falei, puxa vida, graças a Deus pela vida dessa irmã. Sabe por quê, irmãos? Porque, para mim, vou te contar a minha história. Eu nasci na igreja. Aquela velha piada, né? Não nasci na igreja, né? Nasci no hospital. Nasci no hospital, mas fui criado na igreja. Então, porque os meus pais já eram cristãos, orar para mim sempre foi natural. Assim como o Abner. O Abner, com 4 anos, já ora. A qualquer momento, você pedir ele para orar, ele ora. Ele não tem problema em orar, ele sabe orar, porque para ele orar é natural. Assim como aqueles que já cresceram no evangelho aqui, já nasceram, já eram cristãos. Mas essa irmã me falou assim, pastor, desde que eu nasci, eu era de uma outra religião.
Eu nunca tive contato com oração, nunca aprendi a orar, nunca li a Bíblia. E aí eu vim para a igreja, todo mundo falava, você tem que orar, hein? E aí, você está orando? Você tem que orar. E eu não sabia orar, pastor. Eu não sabia o que falar. Eu não sabia o que dizer. E interessante que Jesus estava num certo lugar orando. Irmãos, a oração, a vida de oração de Jesus era tão incrível. Ouvir Jesus falar com o Pai devia de ser algo tão maravilhoso, que quando Jesus estava orando, os discípulos ficaram assim, prestando atenção. E aí quando Jesus passou ali, não diz quanto tempo orando, mas quando Jesus terminou de orar, os discípulos falam, Jesus, vem cá, ensina-nos a orar. Não tem nenhum registro na Bíblia dos discípulos falando assim, Senhor, me ensina a expulsar demônios. Senhor, me ensina a curar. Senhor, me ensina a profetizar. Não tem, os discípulos nunca pediram isso. Mas os discípulos pediram assim, Senhor, me ensina a orar. E eu quero falar com você nessa noite sobre aprendendo a orar. Fala com esse irmão que está do seu lado aí. Fala assim, meu irmão, vamos aprender a orar hoje? Quantos querem aprender a orar? Amém. De repente você pensa, pastor, poxa, mas eu já sei orar, pastor. Eu já sou da igreja desde que eu nasci, pastor. Irmãos, mas nunca é demais a gente aprender o básico sobre oração. Então hoje eu quero ser bem didático com você e responder algumas perguntas que pode ser que te ajude, pode ser que te encoraje, porque o meu desejo hoje é começar essa mensagem e terminar essa mensagem te ensinando algo e te encorajando para que você ore. E nós vamos fazer um desafio quando terminar essa mensagem até domingo, amém? Então o primeiro tópico da nossa mensagem de hoje é: o que é orar? Se alguém te perguntasse isso, irmãos, e se alguém, quantos aí, deixa eu ver a sua mão aí, quantos aí as pessoas sabem que você é crente? Lá no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu colégio, deixa eu ver aí. Todo mundo sabe, os seus vizinhos sabem que você é crente? Amém. Lá no seu trabalho, todo mundo sabe que você é crente? Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. É isso. Agora, as pessoas sabem que crente ora. E se um dia alguém lá do teu trabalho falar, você é crente mesmo? Sou crente. Agora me responde, que negócio é esse de orar? Eu não sei o que é orar. O que você responderia, irmão? Você sabe que eu gosto muito de boas perguntas, porque boas perguntas nos fazem pensar. E tem algumas perguntas que as pessoas me fazem e eu respondo assim, puxa, muito bom, nunca tinha pensado nisso. De repente você nunca pensou. O que é orar? O que você acha que é orar? Alguém quer vir aqui na frente responder? Duvido, né? Mas irmãos, eu não sei o que você pensou aí, mas abre a sua Bíblia comigo em João capítulo 11. João no capítulo 11, no verso 41. João 11, 41. Vamos aprender com Jesus sobre o que é orar. Irmão, nós temos falado aqui na igreja sobre de que forma que nós devemos nos relacionar com Deus. Elias se relacionou com Deus como Jeová. Elias, Moisés se relacionou com Deus como o grande eu sou. Mas nenhum deles conheceu a Deus como Deus é de fato. Jesus veio apresentar quem Deus é. E todas as vezes que Jesus orava, Jesus dizia assim, João 11, 41. Tiraram, pois, a pedra, e levantando os olhos para o céu, Jesus disse o quê? Pai. Jesus disse, Pai, graças eu te dou por me haver ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Então, irmãos, o que é orar? Se você está escrevendo aí, escreva assim. O que é orar? Escreva assim, falar com o Pai.
Não tem nada mais simples. Não tem uma definição mais profunda, ou mais elaborada, ou mais teológica. Porque Jesus é a teologia perfeita. E Jesus nos ensinou que orar é falar com o seu Pai. Com o seu Pai que está no céu. Mas não é só falar com o Pai, mas é falar com Ele de uma forma tão simples e tão confiante. Irmãos, olha só a oração de Jesus. Olha como é que Jesus tirava a onda na oração dele, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui do meu coração para você. Tem certas orações que você não deve fazer. As suas orações precisam ser baseadas naquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, vou te falar uma oração que você não deve orar. Se você orava assim, nunca mais ore assim. Sabe como? Deus, não me abandone. Outra oração assim, ó, é: Jesus, Senhor, eu te peço, não me deixe jamais. É bonito, não é a oração? Não me deixe jamais. Espírito Santo, eu te peço, não me deixes. É bonito, não é? Mas aí quando você ora assim, Jesus, o Pai, o Espírito Santo, deve pensar assim: qual parte daquilo que eu falei que você não entendeu? Porque Jesus falou assim: eu enviarei o Espírito Santo para que ele habite para sempre em vocês. E a Bíblia diz assim, Deus, ele diz assim: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Aí você ora assim: Senhor, não me abandone. Senhor, por favor, não me abandone. Aí o Pai fala: filho, você não entendeu ainda? Eu já disse que eu nunca vou te abandonar. Então, não cante canções que fica cantando assim: não me deixe, não me deixe sozinho, nem por... Desculpa, J. Neto, você me assistindo aí, J. Neto, me perdoa. Você fez muito sucesso, ganhou dinheiro com essa música, mas não é bíblico. Então não fique cantando canções que falam assim: oh, Espírito Santo, vem morar em mim. Ele fala: qual parte que você não entendeu que eu já moro dentro de você? Se você não é crente, se você está aqui hoje e você não é crente, você tem que pedir: Espírito Santo, vem morar em mim. Mas se você é crente, você tem que falar assim: Espírito Santo, eu te agradeço porque o Senhor mora em mim. Eu te agradeço porque eu sou a tua morada para sempre. Você tem que orar: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me escuta. Eu te agradeço porque o Senhor nunca me abandona. Obrigado por nunca me abandonar. Aí o Pai fala: agora sim você entendeu. E Jesus, olha como Jesus orou. Jesus orou assim: Pai, eu te dou graças porque o Senhor já me escutou. E na verdade, eu sei que o Senhor sempre me escuta. Que isso, irmão, que oração, hein? Mas eu só estou orando publicamente para que eles saibam que o Senhor me enviou. Lázaro, sai para fora. Ah, que isso, irmão. Jesus tirava onda na oração dele, né? Jesus tinha um relacionamento com o Pai que ele falava: Pai, o Senhor sempre me escuta. Na verdade, eu já orei ontem a respeito de Lázaro, o Senhor já me escutou, mas eu só estou orando aqui para eles saberem aqui que o Senhor me enviou. Então, irmãos, Jesus era muito simples na sua oração com o Pai. Então, irmãos, você tem que orar é falar com o teu Pai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Seja simples, mas não seja bobo. Irmão, sério mesmo. Na minha caminhada cristã, eu conheci pessoas que eles tentavam ser simples, chegavam a ser bobo. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa, sério mesmo, me perdoa se você ora assim. Mas não faz muito sentido você ajoelhar e falar assim: e aí, cara, qual é? Concorda comigo, irmão? Sério mesmo? Não, pastor, mas esse é meu jeito. Eu chego lá e falo: qual é, mano? E aí, beleza? Como é que tá aí no céu? Você tá bem, Jesus? E aí, mano? Firmeza em cima? Como é que tá o trono? Irmãos, eu acho que isso já é meio exagerado assim pro bobo. Concorda comigo? Né? Então você seja simples, mas não a ponto de ser bobo, né, irmão? Que você está falando com o seu Pai, que é Deus. Você está entendendo? Então, irmão, seja simples. Tem gente que vai falar com Deus, ele muda a voz. Ele quer usar palavras bonitas. Ó, excelsior. Excelsior, você nem sabe o que é excelsior. Nem eu sei o que é o Celsius. Então, irmão, chega diante de Deus como você chega diante do seu Pai.
Ah, pastor, mas eu não tenho pai, eu nunca tive um pai, eu não sei como se relaciona com o pai. Mas chega diante de como você fala com a sua mãe, ou como você falava com o seu avô, com simplicidade, mas também com respeito e reverência a Deus. Chega e fala, pai, eu estou aqui. E eu vim conversar com o Senhor. Seja simples, do jeito que você é. Fala com esse irmão que está do seu lado, seja simples, irmão. Não tente impressionar a Deus. Não é verdade? Quem concorda? Não é, Bárbara? Você nunca vai impressionar a Deus. Não tente usar palavras bonitas, orações. Ah, eu aprendi uma oração com o pastor, rapaz. Olha, ei, Jeová da peleja, agora estou eu aqui diante de ti na tua magnífica, excelsa presença. Aí Deus fala, tá, agora para, agora. Então, irmãos, não tente ser outra pessoa, não tente imitar ninguém. Chegue diante do Senhor da forma mais simples e natural, mas ao mesmo tempo com todo o carinho e reverência que Deus, o nosso Pai, merece. Amém? Agora, isso é orar. Agora abre a sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu quero responder mais uma pergunta. Quando? Quando orar? Ah, rapaz, eu comi um pedaço de bacon hoje que... 1 Tessalonicenses capítulo 5. Quando orar? Pastor, quando que eu tenho que orar? Quando eu venho na igreja, eu tenho que orar só aos sábados, igual eu tomo banho? Eu tenho que orar só domingo de manhã? Ó, quem riu aí é porque só toma banho no sábado mesmo, hein? Teve um caso que riu aí, ó. Eu tenho que orar só na hora do almoço, só antes de dormir? Fala aí, pastor, quando que eu tenho que orar? 1 Tessalonicenses 5,17. Eu vou te falar quando que você tem que orar. A palavra diz assim, orai sem... Eita! Orai sem parar. Irmãos, você não tem que orar em um dia, em uma hora apenas, você não tem que orar só na igreja, você não tem que orar, aliás, você não deve orar só na igreja. Você sabe o que aconteceu na pandemia? Quando a pandemia estourou aí no mundo todo, que as igrejas foram impedidas de fazer culto público, uma grande parte dos cristãos, eles não sabiam mais o que fazer, porque a maioria só sabia buscar a Deus na igreja. E aí quando não tinha mais a igreja, o que eu faço, pastor? Mas a Bíblia diz, orai sem cessar. Pastor, mas como que eu posso orar sem cessar? Irmãos, exatamente porque a oração é uma conversa diária, é uma conversa com o seu Pai, é uma conversa com um amigo que é o Espírito Santo. E deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor, quem é casado aqui? Quem é casado? Deixa eu ver, os casados aí. Vamos supor que você vai fazer uma viagem com o seu marido. E aí você está lá viajando, passa um dia com o seu marido. Mas aí, de repente, você saiu de casa às 6 horas da manhã. Tiago e a Janaína saíram 6 horas da manhã de casa para viajar. Entraram no carro, desceram aqui, pegaram a estrada, pegaram a serra, foram para Teresópolis. Passaram o dia em Teresópolis, almoçaram juntos, mas sem trocar nenhuma palavra os dois. O Tiago está pensando assim, não, quando eu chegar em casa à noite, antes de dormir, eu converso um pouco com a Janaína. Faz sentido isso? Não faz sentido. Então, como é que um casal ele vai quando ele está junto? Ele vai conversando. Uma mãe que vai viajar com o filho, um pai que vai viajar com o filho, 2 amigos que vão viajar junto. A gente vai conversando, a gente vai falando do dia, vai falando daquilo que a gente pensa, daquilo que são os nossos projetos. A gente vai falando, vai simplesmente falando. E assim é com Deus também. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Mas para orar sem cessar, se você só ora de joelho, não dá para orar sem cessar. Então, irmãos, a oração ela precisa ser algo, uma conversa diária com Deus. Então aproveite as oportunidades. De repente, você que é esposa, está lá lavando louça. Ah, pastor, mas por que esposa lavar louça? Você está trabalhando também, irmão, já, né, para não ficar... A esposa está trabalhando fora, ou está lavando louça, né? Ou está lavando roupa, ou está passando roupa, ou está arrumando a cama.
ou está indo para o trabalho. A minha esposa trabalha em São José, todo dia, de Nogueira para São José, de São José para Nogueira. Então, irmãos, por que você vai ficar lá pensando besteira? Não é o caso, né, de vocês, né? Aproveita a oportunidade. Vai andando, vai falando. Agora de máscara, irmão, a máscara nesse ponto é uma bênção. Você bota a máscara, porque antes da máscara o pessoal vai falar, é louco, né? Tá falando sozinho. Mas agora com máscara, você vai ali, você tá de moto. Quem dirige moto é eu? Marcelinho dirige moto, mas quem? Paulo dirige moto, pilota, né? Pilota a moto, dirige não, né? Pilota, né? Tá lá de moto, de capacete, ninguém tá vendo. Tá lá só acelerando, falando com Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, eu estou precisando fazer isso. Senhor, eu te peço que o Senhor me dê sabedoria, Senhor, para aquilo. Senhor, o Senhor é tão bom, Senhor. Puxa, o Senhor é tão maravilhoso. Vai falando com Deus, vai conversando com Deus na moto. Aí está lá lavando roupa. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tanque aqui que rala meus dedos. Obrigado porque eu tenho um dedo, Senhor. Muito obrigado. Tem gente que não tem dedo para ralar. As irmãs hoje botam na máquina, né? Bota na máquina e fala assim, Deus, obrigado por essa máquina, Senhor, aqui em nome de Jesus. Presente de Deus. Obrigado, Senhor, pela pessoa que inventou a máquina, Senhor. Eu te agradeço. Aí você está lá, o seu marido está no trabalho, ou os seus filhos estão estudando, enquanto você está lá, fazendo as coisas em casa, né? As esposas que ficam em casa, está lá em casa, está lá, Senhor, abençoa meus filhos que estão estudando agora, Senhor, o meu marido que está lá trabalhando, livra o meu marido dos acidentes, Senhor, guarda a nossa casa, Senhor, abençoa. Vai falando com Deus o dia todo, irmão, você pode falar com Deus o dia todo, porque Deus está ao seu lado o dia todo. Você que tem carro, irmãos, eu gosto de dar carona para as pessoas, mas sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Eu gosto de andar sozinho. Eu gosto muito de andar sozinho, irmão. Seja de carro, seja a pé. Esses dias eu fui descer da minha casa para encontrar um amigo. Irmãos, eu não posso botar o pé para fora de casa que eu pego um fone de ouvido e boto. Se eu falar que eu vou na padaria, fone no ouvido. Eu vou comprar pão, fone no ouvido. Aí eu desci esses dias, aí o irmão para mim, cara, por que tu está sempre com um playboy, cara? Falou assim, fonezinho no ouvido. Eu falei, cara, porque eu aproveito cada oportunidade. Se eu vou descer, eu sei que eu tenho ali uns 10 minutos, eu já vou botar um louvor de adoração, já vou descer a mente já ligada no Senhor aqui, falando com Deus, já vou adorando ao Senhor, já vou... Então, irmãos, aproveite as oportunidades, está de carro, está sozinho, o Espírito Santo está aqui do teu lado, está no carona, olha que carona maravilhosa. Você vai fazer uma caminhada, as irmãs aí que estão caminhando para emagrecer, aleluias, estão fazendo caminhada, aí tem alguém fazendo caminhada aí, deixa eu ver, levanta a mão aí, as irmãs estão fazendo caminhada, meu Deus, irmãs, deixa eu ver os homens que estão fazendo caminhada aí, deixa eu ver, misericórdia, que igreja sedentária. Acho que a gente tem que fazer uma série de mensagens aqui, corpo, templo do Espírito Santo. Vamos falar de dieta, não, estou brincando. Mas vamos supor, você vai fazer uma caminhada. Esses dias uma irmã falou comigo, eu não lembro quem foi. Puxa, pastor, eu tive que andar de Itaipava até na exposição. Eu falei, olha que bênção, uma caminhada, já aproveita. Vai falando com Deus, vai orando, vai abençoando o seu dia. Então, irmãos, fale com Deus o tempo todo, porque quanto mais tempo você passa conversando com alguém, mais amizade você cria. Quem concorda comigo? Quanto mais você passa tempo conversando com alguém, mais amigo você se torna dessa pessoa. Então, irmãos, se você quer ser amigo de Deus, você precisa falar e conversar com Deus. Porém, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. A Bíblia diz que nós temos que orar o tempo todo. Fala comigo, o tempo todo. Orem sem cessar. Fale com Deus o tempo todo. Sabe por que a gente peca? Eu vou te falar por que a gente peca. Porque a gente não ora o tempo todo. Se a gente orasse sem cessar, a gente pecaria muito menos. Mateus capítulo 6, no verso
verso 6. Mateus 6, 6. Jesus disse assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê secretamente te recompensará. Então, irmãos, existe uma oração, que é a oração sem cessar, que é a oração que você faz andando, você faz trabalhando, você faz no carro, você ora o tempo todo, o dia todo. Mas não é só isso. Eu quero que você preste atenção aqui em mim. Olha, existe uma oração que Jesus nos disse que nós temos que fazer. Pastor, eu oro, mas eu oro enquanto eu estou andando. Amém. Muito bom. Não, pastor, eu não tenho muito tempo, então eu oro enquanto eu estou trabalhando. É bênção. Continue assim. Mas você ainda não está fazendo tudo o que você deveria. Por quê? Sabe por quê? Eu vou te explicar. Quem é casado aqui vai entender o que eu estou falando, e quem não é casado também vai entender. Eu posso conversar com a minha esposa o dia todo, Tiago. Eu posso passar o dia todo com a minha esposa, Marcelo. Posso ir no restaurante com ela, posso passear com ela, posso sair com ela. Mas existe um nível de intimidade que só dentro do quarto que eu vou alcançar. É verdade ou não é? Um casal de casados, ele pode passar 6 meses conversando. Vai ser muito bom. Mas eles ainda não vão se conhecer na intimidade antes deles entrarem em um lugar, estar a sós, os dois. Ali, eles estão a sós, e é o nível mais profundo de intimidade entre um homem e uma mulher. E sabe o que eu vou te dizer? É o único lugar que gera frutos. É quando um homem e uma mulher casados estão a sós. E eu vou te falar uma coisa. Você que é crente, você deve orar o dia todo. Ore indo para o trabalho, ore voltando do trabalho, ora dentro do ônibus, ora dentro do Uber. Mas você nunca vai alcançar o nível de intimidade que Deus quer com você se você não se trancar dentro do seu quarto. Aqui, olha, irmãos, aqui no culto, o culto público é nossa obrigação para com Deus. Não é um favor a Deus, é uma obrigação do crente, é cultuar a Deus. Mas aqui, nós não alcançamos intimidade com Deus. Quem me ouviu aí? Esse lugar aqui, escuta o que eu vou te falar, olha. Você pode ser crente de 10 anos. Pastor, eu vou em todo culto, eu não falto um culto. Parabéns, isso é muito bom, continue assim. Você está sendo obediente a Deus. Mas se você não entrar no seu quarto e ficar a sós com Deus, você nunca vai ter a intimidade, os frutos, a mudança profunda que Deus quer fazer na sua vida. Esse lugar, só aqui. Aliás, só aqui no lugar secreto. Jesus falou o seguinte: o Pai que te vê secretamente, Ele vai te recompensar. Então, irmãos, preste atenção aqui em mim, ó. Jovens, olha aqui para mim. Juniores, homens, mulheres, não importa a sua idade. Você precisa entrar para o seu quarto e orar. No início, vai ser difícil. No início, você não vai saber o que falar, porque não tem um ministério de louvor lá te ajudando, né, fazendo um fundo musical. Não tem ali um pastor ali te ajudando, te falando assim: dá glória a Deus aí agora, levanta a mão aí agora. Ali é você e Deus. Se você não consegue passar nem um minuto a sós com Deus, não desanima. Entra de novo no outro dia. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. E você vai ver que a sua intimidade vai aumentar. E sabe por quê? Que às vezes eu sei quando a igreja não está orando, quando nós estamos reunidos aqui. Eu não preciso te perguntar se você está orando. Eu posso ver se você não está orando. Porque o que acontece lá no teu quarto, a sós com Deus, reflete aqui.
quando eu olho para a tua vida de adoração, quando eu olho para você diante de Deus em público, eu posso 100% ver, tirar um raio-x da tua vida particular de oração. Porque deixa eu te falar uma coisa, olha, se você tem uma vida no secreto, a tua vida em público vai refletir frutos da tua vida particular de oração. Fala com esse irmão que está ao seu lado, vai orar em secreto. Você sabe que alguns irmãos falam comigo assim, pastor, vamos no monte. Vamos, irmão. Não, eu estou precisando buscar mais intimidade com Deus. Estou precisando aí buscar intimidade. Vamos orar no monte. Eu falei, irmão, no monte não se busca intimidade com Deus. Você imagina eu falar assim, rapaz, eu estou precisando de mais intimidade com a minha esposa, eu quero reunir um grupo aí. Vamos reunir uma galera aí, porque eu estou precisando de mais intimidade com a minha mulher. Como assim, gente? Se eu e a minha esposa, não é, Paulo? Se eu e a minha esposa queremos ter mais intimidade, só tem um lugar, irmãos, é quarto. Eu e ela sós. No monte você busca força, busca unção, busca poder, busca graça, intercede. Mas intimidade é só quando você entra. Pastor, tem que ser no quarto? Não. Tem gente que ora, não vou falar aqui, senão eu vou revelar a pessoa. Na sala. Eu, por exemplo, vou te contar, eu não oro no quarto. Por quê? Porque minha esposa está lá no quarto, o Abner está lá no quarto, então não tem como orar lá. Aí eu vou para a sala. De repente você fala, pastor, eu tenho a cozinha. Dá para ser, irmão, ora na cozinha. Pode ser no banheiro? Olha, eu não sei, pode ser. Se for o único lugar que você consiga ter um tempo a sós com Deus, ora no banheiro, irmão. Eu já tive um tempo que o meu lugar a sós com Deus era na laje de casa. Era do lado de fora. A minha casa tinha menos cômodos, era bem pequenininha, era só a cozinha e um quarto e o banheiro, e aí não dava, eu ia para a laje. Chegava em casa, dava atenção para a família, falava, agora dá licença que eu vou orar. Ia lá para a laje, ficava lá andando na laje. Eu não sei qual é o seu lugar de oração, mas você precisa ter um lugar onde você para tudo, desliga tudo e fica a sós com Deus. Amém? Fala que essa pessoa vai ficar a sós com Deus, irmão. Agora, rapidinho, abra sua Bíblia em João capítulo 1. Eu quero responder uma pergunta muito simples. Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, a quem que eu devo orar? Porque João capítulo 1, verso... Não, está errado. João 16, perdão. João 16, 23. Porque, pastor, eu sei que tem o Pai, eu sei que tem o Filho, eu sei que tem o Espírito Santo, e às vezes eu não sei se eu falo com o Pai, eu não sei se eu falo com Jesus, eu não sei se eu falo com o Espírito Santo. Para quem que eu oro quando eu orar? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, sendo bem simples, se você falar com Jesus, se você falar com o Espírito Santo, se você falar com o Pai, eles são um só. Então não tem problema. Não, pastor, mas eu acho que eu estou errado. Não, se você falar com um desses três, que na verdade são um só, não tem problema. Mas para ser bem didático, eu vou te falar a quem você deve orar. João capítulo 16, verso 23. Diz assim, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedires ao em meu, ele vô-lo há de dar. Até agora vocês, falando com os discípulos dele, né? Até agora vocês nada pediram em meu nome, mas peçam e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Só um detalhe aqui, lembra que nós falamos sobre isso? Tem crente que fala assim, não, eu não peço nada a Deus. Eu vou diante de Deus e eu não tenho nada a pedir. Então você é melhor que Jesus então, né, irmão? Mas Jesus disse, peçam e vocês vão receber. E ele disse, verso 25, digo isso em parábolas, mas chegará a hora em que eu não vos falarei mais em parábola, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome,
E não vos digo que eu rogarei por vós ao meu Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto que vocês me amaram e creram que eu saí de Deus. Então Jesus disse no verso 23, naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo o que pedires ao Pai em meu nome. Então, Jesus sempre orou ao Pai. E Jesus disse, tudo o que vocês pedirem ao Pai. Então, irmãos, se você está aqui, você não sabe como orar, eu quero te dizer, peça ao Pai. Sempre que você orar, fale com o Pai, que é Deus, em nome de Jesus. É simples assim. E o Espírito Santo, ele te ajuda na tua oração. Então a nossa oração é sempre, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu estou aqui em nome de Jesus. Amém? Quem aprendeu aí? E por último, para nós encerrarmos, como orar? A sós. Então eu quero te ensinar algo assim muito simples. Porque de repente você tem dificuldade para orar. De repente você é novo convertido, ou você entra lá no teu quarto de oração, você não sabe o que falar, você não sabe como começar. Então, não existe uma regra, tá bom, irmãos? Não tem regra, a oração é particular. Mas eu quero te ajudar. E se isso te ajudar, amém. Como orar? Em primeiro lugar, eu vou te dar uma dica. Comece sempre agradecendo. Nós vamos fazer um desafio no final dessa mensagem, para que você ore no mínimo, até domingo, todos os dias, você vai orar no mínimo por 15 minutos. Amém? A sós. Não, pastor, eu orei 5 minutos indo para o trabalho, 5 minutos voltando. Não. Você vai orar a sós. Você vai escolher uma hora do seu dia. Alguns podem ser de manhã, antes de trabalhar. Alguns podem ser à noite, antes de dormir. Não sei. Você vai escolher uma hora do seu dia. Você vai fechar tudo, desligar o celular ou deixar o celular fora. Você vai ficar ali sozinho com Deus e você vai orar por 15 minutos. Pastor, é muito tempo. 15 minutos. Eu orei esses dias, pastor. Eu orei por tudo que eu conhecia, passou só 5 minutos. Estava orando até pelos mosquitos que passavam. Quando eu olhei, só deu 5. Mas, irmão, eu vou te ensinar. Você vai conseguir orar 15 minutos. Primeiro, você vai começar agradecendo. Então você vai entrar ali na presença de Deus. Precisa ser de joelho, pastor? Não necessariamente. Eu vou te falar, se eu orar de joelho, eu oro até pelo diabo. Se eu orar de joelho, eu começo orando, daqui a pouco eu estou orando pelo Flamengo, pelo Vasco, que tá na segunda divisão. Estou orando pelo... Desnecessário, hein, pastor? Cara séria do Marcelo para mim. Daqui a pouco eu estou orando, Senhor, abençoa o diabo, Senhor. Eu durmo, quando eu vejo a Carla, irmão, teve uma vez que eu falei assim, amor, eu vou orar. Aí passou tempo, a Carla falou, nossa, o João está orando muito hoje, 3 horas da manhã já. Quando foi ver, eu estava de joelho, irmão, dormindo, até roncando. Então, como a minha pressão já é baixinha, se eu ajoelhar, eu durmo. Então, às vezes eu ajoelho, mas só assim ajoelhar para adorar a Deus e depois levanto para orar. Eu tenho que orar andando, eu oro em casa assim, ó, eu oro assim, Senhor. Se eu parar, eu durmo até em pé. Então, irmãos, se você ora de joelho, se ajoelhe. Se você ora sentado, ora sentado. Pastor, eu quero orar em pé, ora em pé. Deitado, aí eu já não aconselho que você vai dormir. Deitado, a não ser que for uma necessidade. Mas então, vá para o seu quarto de oração e comece agradecendo. Você vai fazer assim, agradecer por tudo. Comece assim, Pai, eu quero te agradecer por esse dia que o Senhor me deu. Senhor, obrigado pela vida que o Senhor me deu hoje. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado pelos meus clientes. Senhor, obrigado por essa casa que eu tenho, Senhor. Senhor, obrigado por essa esposa maravilhosa que o Senhor me deu. Senhor, obrigado por esse marido. Senhor, o Senhor caprichou nesse marido, hein? Que marido bonitão que o Senhor me deu, Pai. Assim que a Carla ora, irmão. Obrigado, Senhor. Que marido, que barba desse... Tudo que eu pedi a Deus, um homem barbudo. Obrigado, Senhor.
Comece agradecendo. Senhor, obrigado pela saúde que o Senhor me deu. Obrigado pelos meus filhos. Senhor, eu te agradeço. Agradeço. Irmãos, olha, só de agradecimento já vai uns 5 minutos pelo menos. Quem concorda comigo? Depois que você agradecer por tudo, sempre comece pela gratidão. Depois você vai começar a pedir. Aí você começa a colocar diante do Senhor as tuas necessidades. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a minha casa. Senhor, abençoe meus filhos. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade, eu não tenho condição. Senhor, abre as portas. Senhor, tem aquele emprego que eu coloquei aquele currículo, Senhor, e eu não, Senhor, abre as portas, Senhor. Abençoa, Senhor, para que eu consiga um emprego que seja bom, que não me atrapalhe na tua obra. Senhor, Deus, eu te peço. Senhor Deus, abençoa meu marido, abençoa, Senhor, pastor João. Ore pela sua igreja. Anota aí se você está orando, irmão. Se você está anotando. Eita, mistério. Comece a pedir e colocar diante do Senhor as tuas necessidades. E aí já vai mais uns 5 minutos. E depois você começa a colocar diante do Senhor a necessidade de outras pessoas. Porque a nossa oração não pode ser egoísta. A gente tem que também orar por outras pessoas. Senhor, aquele irmão que está enfermo, Senhor, cura ele. Senhor, eu oro pela igreja, a minha igreja, Senhor, abençoa a minha igreja. Abençoa, Senhor, o meu líder. Abençoa, Senhor, Deus, o líder de jovens. Abençoa, Senhor, Deus, o meu líder de adolescente. Abençoa, Senhor, o meu líder de diaconato. Abençoa, Senhor, os projetos da minha igreja. Abençoa minha mãe, meu pai, meu tio. Abençoa meu papagaio, Senhor. Abençoa as pessoas que estão precisando. E aí depois você agradecendo a Deus por aquele período de oração. Esse é o básico. E eu tenho certeza que 15 minutos vai ser muito pouco para você orar. Amém? Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Eu quero te fazer esse desafio. Só que esse desafio vai começar hoje. Olha, escuta. O desafio vai começar hoje. Juniores, adolescentes, fala amém aí os adolescentes. Jovens, homens e mulheres. Hoje você vai sair daqui. Mas olha, tem que ser assim. Tem que pegar seu celular. Todo mundo tem um celular, tá? Tem que pegar o celular e cronometrar 15 minutos. Ou você cronometra, ou você... Cronometra, é isso mesmo? É. Ou você marca o tempo. Eu faço isso quando eu vou orar, irmão. Eu não vou falar quanto tempo, mas eu coloco um tempo, cronômetro aqui, ó, regressivo, e vou orando. Até aquele... Opa, já orei o meu tempo que eu estipulei. Se eu tiver... Dependendo de como que tiver o clima ali entre eu e Deus, a gente vai embora. Mas se... Amém, Senhor, amém. Você vai colocar ali 15 minutos. Ou você marca. Ó, são 15 para a hora, eu tenho que orar até a hora. Aí você orou. Olha só, presta atenção. Se você não colocar o cronômetro e marcar o tempo, você vai orar. Aí você terminou de orar. E só deu 10, tenho 5 ainda. Vai voltar e vai orar mais 5. Tem que orar 15 hoje. Quem topa o desafio aí? Topa? Irmãos, 15 minutos não é o tempo nem... É quase um comercial de televisão. 15 minutos é muito pouco para a gente dedicar. Mas, às vezes a gente não está orando nem isso. Então eu quero te incentivar 15 minutos. E eu também vou chegar em casa hoje e vou orar 15 minutos com você. Não vou marcar qual hora não. Não precisa orar junto. De repente você vai sair daqui 9h20, 9h25, vai para casa, vai fazer as coisas. 10 horas você vai orar de 10 a 10h15, 10h15 a 10h30, não sei. Eu já vou chegar umas meia-noite em casa, que eu já saio daqui 11h30. Mas vou orar. E aí quando eu orar, eu vou botar lá no grupo lá, ó. 15 minutos. Ok. Topa o desafio? E nós vamos fazer isso até domingo. Nós vamos orar 15 minutos todos os dias até domingo. Escolhe o seu horário, mas hoje tem que orar hoje. Aí amanhã você escolhe o seu horário. Amém? Feche seus olhos e vamos pedir ao Senhor que nos ajude.